Saudações de paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus abunde em vossos corações. Estaremos discutindo, nesse período de tempo, sobre a doutrina da criação, anjos e homens. Dando continuidade a tudo quanto aprendemos sobre a criação de anjos e homens, não temos dúvida de que a criação, ou toda a criação, ela foi idealizada e executada por Deus, o Criador de todas as coisas. De tantos textos bíblicos já analisados e tantos artigos científicos também que trouxemos às aulas, vivenciamos que a ciência não tem resposta para muitas coisas que acontecem no universo ou que já aconteceram. A filosofia é cheia de dúvidas, só perguntando e questionando, e a Bíblia responde. Considerando que o nosso curso ele é confessional e que nós usamos como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, nós partimos do pressuposto de que a prioridade, a fonte primária da nossa fé são as Sagradas Escrituras. Por isso, neste momento, convidamos a todos para refletirmos mais um pouco sobre a doutrina da criação, que não se resume só a anjos e homens, mas desta feita estaremos apenas sintetizando alguns conteúdos da doutrina da criação dos anjos e da criação dos homens. Para a meditação, livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, onde Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nesse texto, observe que a criação de Deus aqui ela está relacionada a coisas abstratas, não coisas concretas, como eu crio o homem, eu crio anjos, eu crio árvores, eu crio animais. Ele está dizendo que ele forma a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. Então, são criações abstratas. O que nós podemos dizer que o Deus que criou tudo que é visível, palatável, material, ele também cria aquilo que também é invisível, que é não palatável, que somente nós sabemos que existe, mas nós não podemos pegar, tocar. Então, é esse Deus que cria, ele deixa bem claro, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus não cria apenas as coisas visíveis, materiais e palatáveis, ele cria também as coisas invisíveis e abstratas que hoje existem ao nosso redor, que nós sabemos que existe. É o caso do ar que nós respiramos. Nós não vemos, nós não pegamos, mas nós sentimos. Ele existe, ele é indispensável à nossa sobrevivência. Assim como a luz, nós vemos a luz, mas não podemos tocá-la. Fazemos mais uma ressalva nesse texto. Quando nós vamos para a palavra no hebraico, eu faço a paz e crio o mal, esse criar o mal, ele parece até, na nossa concepção, de que Deus é tão bom que ele é incapaz de criar aquilo que não é bom. Só que observe que o verbo que está aqui é que eu crio o mal. Na luz Deus forma, na paz Deus faz. Nas trevas Deus cria também, no mal Deus cria. Ele está deixando bem claro aqui que esse criar é oriundo dele, parte dele. Formando a luz, ele cria as trevas. Fazendo a paz, ele cria o mal. É por isso que Deus ele cria o ser humano e os anjos também com livre-arbítrio. Porque quando ele cria o homem com livre-arbítrio, ele cria o homem e os anjos com poder de escolha. Se precisa ser feitas escolhas, logo é porque existem algo bom e algo ruim. Em vários momentos da Bíblia, Deus pede ao homem para fazer as escolhas, né? O homem é capaz de fazer essas escolhas. Mas o que é mais interessante é que ele diz que ele cria, e o que ele cria aqui é trevas e o que ele cria é o mal. No hebraico, esse criar aqui é do verbo bará, e bará é um verbo atribuído exclusivamente ao Deus Criador. Somente ele pode criar as trevas, somente ele pode criar o mal. Aí fica aquela indagação, como é que Deus cria o mal?
No momento em que Deus cria o mundo, ele criou o mundo e a Bíblia diz que as trevas habitavam sobre a face do abismo. Quando ele cria a luz, ele faz separação entre a luz e as trevas. Então, o que foi que, aparentemente, as trevas não incomodavam, mas no momento que a luz, que era boa, foi criada, surge uma criação antagônica, logo aparecem as trevas. Então, se foi Deus quem criou a luz, foi ele também quem criou as trevas. Ele faz um destaque entre a luz e as trevas. Se existe paz, é porque existem conflitos. Se existe o bem, é porque existe o mal. Então, toda vez que Deus cria algo de bom, e ele diz, e tudo que Deus fez era bom, é porque já existia alguma coisa que estava sendo criada também junto com aquilo que não era tão bom assim. Então Deus, ele cria todas estas coisas, cria o bem, cria o mal. Em outras palavras, quando Deus, ele cria os anjos, depois que o Lúcifer se rebela contra a sua autoridade, contra a sua divindade, Lúcifer recebe a maldição. Então, quem criou essa maldição para Lúcifer foi o próprio Deus. Quando Deus diz ao homem assim, ó, que o homem que comesse do fruto da árvore que estava no jardim, no meio do jardim, a partir daquele momento morreria, foi uma sentença que o próprio Deus criou. A morte não é boa, então foi Deus quem criou aquele mal para o homem. Agora, só que Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem fazer suas escolhas. Por outro lado, o que nós vemos também é que se o homem peca, se o diabo, ele tem o pecado original, Deus, ele jamais vai negar que foi ele quem criou, porque às vezes a gente assume aquilo que a gente faz de bom, mas o que é ruim sempre foi o outro, sempre é a culpa do outro. Deus não, Deus está dizendo aqui bem claro, fui eu quem criei os querubins, fui eu quem criei os serafins, fui eu quem criei Gabriel, Miguel, e também fui eu quem criei Lúcifer. Ele está assumindo aqui que foi ele quem criou o bom e foi ele quem criou também o que é mal. Foi ele quem criou o crente, o cristão, como também foi ele quem criou o ímpio. Logo, o que nós podemos entender aqui nesse texto é que Deus não abre mão da sua autenticidade na criação. Foi ele quem criou todas as coisas. Agora, também como ele criou o bem, ele também cria o mal, e também nesse mal se inclui o pacote de maldição pelas escolhas que o homem faz. Meus amados, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada pela CPAD em 2017, com relação à criação do homem, traz a seguinte declaração: nós cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. O ser humano foi criado macho e fêmea, trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais, feito à semelhança de Deus, um pouco menor do que os anjos, coroado de honra, de glória e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Destacamos nesse cremos algumas palavras-chave. Que o homem foi criado macho e fêmea, então dentro dessa espécie humana não há o hermafrodita, não há um outro gênero, só existe o macho e a fêmea. E dentro desse macho e fêmea, Deus criou, dentro dessa espécie macho, que é macho e fêmea, Deus criou o poder de automultiplicação. É exatamente o que as espécies são capazes de fazer, se replicarem, se multiplicarem. Depois, a outra palavra diz o seguinte: somos um ser inteligente, tão inteligente que Deus nos deu o poder de governar, de dominar. Foi Adão que colocou nome nos animais, e tudo que ele colocou, o seu nome, a Bíblia diz que assim o foi. Né? Depois vemos que o homem também foi feito à semelhança de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus foi colocado no ser humano. A questão ética, moral, o senso de justiça, o amor. A sua imagem também foi projetada no homem, que Deus, ele é espírito, e ele projetou essa imagem no homem. É o único ser que é dotado dessa espiritualidade dentro da criação aqui no universo. Um pouco menor do que os anjos e dotado por Deus de livre-arbítrio.
Se ele é um ser inteligente, ele é capaz de fazer escolhas. E Deus ele conferiu ao ser humano esse livre-arbítrio, a possibilidade de saber fazer escolhas entre o bem e o mal. Nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado o coroa da criação. É como se Deus tivesse construído todo o universo e colocado o homem como cereja do bolo. E nesse homem que ele criou, ele capacitou ou dotou de inteligência para explorar todo o universo. O homem é constituído de 3 substâncias, corpo, alma e espírito, dessa forma que nós cremos, é um ser tricotômico. Na morte física do ser humano, alma e espírito são separados do corpo, também já enfatizamos isso, que a morte, o melhor conceito e o maior conceito de morte é separação. Quando acontece a morte, o homem, ele sofre uma separação daquilo que ele vivencia. O homem no jardim do Éden pecou. Deus disse que no dia que ele pecasse, certamente morreria. Não veio de imediato a morte física, mas veio a morte enquanto separação de Deus e separação do meio em que ele vivia, no jardim do Éden. Só que até hoje a morte ela é essa separação. Ela é a separação do corpo, da alma e do espírito do corpo, é a separação do filho com o pai, do esposo com a esposa, é a separação do ser humano que vive nesse planeta para um outro local, o Cabra diz que segue-se a juízo. Então, morte vai ter sempre significado de separação. Morte separa o ser humano das suas experiências, da sua vivência, né? E a morte espiritual é exatamente o homem também está separado de Deus. Então, na morte física, o corpo fica, o corpo tomba, a alma e o espírito vão para Deus. Há apenas 2 destinos para os seres humanos depois da morte: céu e inferno. Não existe um outro destino, só existe apenas este destino. Curiosamente, trouxemos às aulas 2 artigos publicados da BBC Science e Fox em 2020, período da alta pandemia, quando a ciência questionava Deus, fé e religião, e foram criados vários artigos com o fim de inibir a fé cristã, inibir a crença num Deus poderoso, inibir os comentários que estavam sendo feitos de que era Deus que estava pesando a mão sobre o universo. E surgiram 2 artigos interessantes, dentre toda a produção científica da época. Um que foi de 4 de setembro de 2020, do que realmente é feito o corpo humano, e o outro, de 25 de agosto de 2020, a curiosa origem do mito de que a alma humana pesa 21 gramas. No primeiro artigo apresentado, do que realmente é feito o corpo humano, o Brian Clegg, ele traz com uma equipe uma análise física do corpo humano, análise química, e por fim ele faz uma análise econômica. Na análise física, ele faz o estudo dos átomos que constituem o corpo humano. Ele consegue comprovar que o ser humano é formado de energia, né? Das partículas de elétrons e da partícula de prótons. E na análise química, ele consegue trazer os elementos químicos mais presentes no corpo humano, exemplo do oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre e os outros que aparecem de forma insignificante, que são sódio, magnésio e cloro. Nenhuma análise econômica desses elementos químicos, o que ele chega à conclusão é de que o ser humano não vale absolutamente nada. Na verdade, o ser humano, o que ele acha que ele é, o que ele pensa que ele não vale mais do que $160 no olhar mais pessimista. E no olhar mais otimista, no máximo, a $2.000. Isso significa dizer que para nós hoje, o ser humano, em termos de matéria, ele vale em torno de R$ 800 a R$ 10.000.
muito menos do que algumas motos de luxo que nós temos, algumas motos populares, melhor dizendo, que nós temos rodando aí ou circulando em Salvador. Logo, queridos amados irmãos, o ser humano, através dessa pesquisa, não vale absolutamente nada e prova-se que esse ser humano veio do pó da terra. Tanto na análise física, ele consome energia produzida pela terra, né, que é através dos vegetais, e os animais também que eles consomem, que consomem a energia que vem dos vegetais também, que vem da terra, e por isso que esse artigo acaba corroborando que o homem vem do pó, e o que ele consome também vem do pó, e é para o pó que ele vai voltar um dia. No segundo artigo, trata-se de uma discussão, uma contraposição a uma teoria que já existia há alguns séculos atrás, de McDougall, que trata do peso da alma. E a BBC News trouxe novamente essa pesquisa de Dália Ventura para desmistificar aquilo que ele já havia falado lá atrás, que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. E esse estudo foi feito através de uma cama de precisão, onde ficava se avaliando os pacientes em estados terminais, e quando esses pacientes vinham a óbito, era monitorado o peso dele através do último suspiro. E com mais de 300 pessoas pesquisadas, eles observaram que todos, independente de tamanho, de idade, eles perdiam cerca de 21 gramas, né? E com essa perda, eles já tinham levado em consideração, inclusive, o suor, a perda de energia, etc. Mas no último suspiro, todos evidenciaram uma perda de 20 a 23 gramas, que deu média de 21 gramas. Logo, com isso, ele quis deixar subentendido de que no último suspiro, todo ser humano perde algo que pesa essas gramas, logo ele considerou isso como o peso da alma e do espírito humano. O que nós concluímos através desses dois artigos é que por mais que o ser humano ele tente desconstruir Deus, desconstruir a fé através da ciência, a Bíblia acaba superando os achados científicos, ou a ciência acaba corroborando com aquilo que a Bíblia já nos traz como verdade, que é a verdade absoluta. O escritor Eurico Bergson, saudosa memória, no seu livro Teologia Sistemática, no capítulo 5, onde ele faz as tratativas de antropologia, a doutrina do homem à luz da Bíblia, ele faz a seguinte declaração: toda religião gira em torno de dois polos, Deus e o homem, e suas relações mútuas. Por isso é importante conhecer o que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre o homem. E ele é muito feliz nessa colocação, porque quando ele diz que toda religião, ele não somente traz a exclusividade para o cristianismo ou para o judaísmo, mas toda religião tem uma divindade para explicar a existência do homem. Só que a Bíblia, ela traz esta relação entre Deus e o homem. Eu preciso conhecer o que é que a Bíblia diz sobre Deus, o que é que a Bíblia diz sobre o homem. E é nesse contexto que nós vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos com relação à antropologia bíblica, onde também já discutimos que a antropologia ela é um celeiro de conhecimentos e não se restringe apenas à origem do homem como criação de Deus. Ela também vai ter estudos aí que não é relacionado à Bíblia Sagrada, que vai trazer outros tópicos antropológicos, né? Inclusive de cultura, de liberdade religiosa, de divindades, e que todo caminho leva a Deus, só que à luz da Bíblia só temos um único Deus exclusivo, e nós, é isso que nós vamos estudar e temos estudado nessa disciplina. Sobre a origem, formação e gêneros do homem, não temos mais o que questionar, porque a origem o homem veio de Deus,
foi formado por Deus nos gêneros macho e fêmea. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, né, na questão dos atributos comunicáveis de Deus, de amor, de misericórdia, de bondade, esses atributos comunicáveis, e a imagem de Deus quando ele projeta no ser humano o seu espírito. Que o homem sofreu a queda, porque ele estava com livre-arbítrio, podia fazer escolhas, e ele fez as suas escolhas. Quando ele sofre a queda, ele também recebe de Deus uma promessa de redenção, mas ele não deixa de receber o castigo pelo seu erro. É por isso que Deus cria o mal também, para castigar o ser humano pelo seu desempenho equivocado, né, no Jardim do Éden. A constituição tricotômica também do ser humano, nós questionamos as outras formas de crenças de que o homem é apenas um ser dicotômico, somente corpo e alma. Nós acreditamos piamente que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, que a morte, sobre a morte, o estado intermediário do homem e a ressurreição do corpo. Nós também estudamos sobre isso aqui, que a morte é a separação, o estado intermediário é exatamente quando o homem está aguardando o momento da ressurreição, ou para a vida eterna, ou para o desprezo eterno. É desta forma que a Bíblia narra, é dessa forma que nós cremos e dessa forma que nós professamos. E que haverá essa ressurreição do corpo, porque o homem vai ter que prestar conta a Deus o que fez por meio do corpo, o bem ou o mal. E as teorias errôneas, né, que existem de purgatório, de evolução do ser humano, que foi seres celulares que viviam nas águas, que viraram seres pluricelulares, foram tornando-se seres complexos e depois saíram das águas, habitaram os ambientes e foram ambientes mais secos, e aí foram se tornando seres mais inteligentes. Nós desconstruímos totalmente essas teorias porque a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra e foi Deus quem o criou. Também nós desconstruímos algumas teorias pós-morte, em que o homem ele vai passando por avanços espirituais, por karmas, até virar anjo de luz, que o ser humano ele pode sim reencarnar. Existem várias teorias, mas nós acreditamos de que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo, essas teorias não encontram respaldo na Bíblia Sagrada. Sobre as criaturas espirituais criados por Deus, que nós intitulamos de anjos, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada pela CPAD em 2017, faz a seguinte declaração: cremos, professamos e ensinamos que os anjos são a ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo, que eles são seres espirituais. Duas coisas precisamos destacar aqui nessa declaração. Primeiro, que eles são seres sobrenaturais. Eles não são, não têm matéria física. Eles são espirituais. Segundo, é que eles foram criados antes da fundação do mundo, logo criados antes dos homens. O termo anjo significa mensageiro nas línguas originais, no hebraico e grego. É o significado estrito da palavra anjo. Era usado para designar seres celestiais, mas também seres terrestres também, como os humanos, e para designar os anjos maus. Então, muitas vezes, os anjos também são aplicados aos demônios, né? Aqueles que caíram juntamente com Lúcifer. Eles são organizados em milícias espirituais que povoam os céus. Eles não são meras figuras de retóricas, nem emanações cósmicas, mas são reais e habitam os céus. É dessa forma que nós cremos. Não são seres mitológicos, filosóficos, coisa da mente humana. Eles de fato existem, só que espirituais e sobrenaturais nós não vemos, a não ser que eles recebam ordem para se manifestar de forma visível. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às demais criaturas irracionais.
os animais que foram criados, eles são muito, infinitamente inferiores aos homens e infinitamente inferiores aos anjos, porque os homens ainda foram feitos menor do que os anjos. Se os homens são inteligentes, os anjos eles são potencialmente inteligentes, né? E quero dizer também que, apesar de serem criaturas superiores aos homens, não quer dizer que eles têm os atributos, todos os atributos divinos. Aos anjos não foi conferidos os atributos de eternidade, não foram conferidos atributos de onipotência, onisciência, onipresença. Quando eu falo não foi conferido os atributos de eternidade, apesar deles não experimentarem a morte, serem eternizados, mas eles tiveram um início. E quando nós falamos sobre o atributo de eternidade, nós estamos dizendo de algo que não teve nem início e nem fim. Os anjos eles foram criados, logo eles tiveram início. Queridos amados irmãos, nessa questão de anjos, vale a pena ainda ressaltar que, apesar da sua superioridade, eles são servos de Deus, igualmente a nós, e que não recebem a adoração humana, porque eles também são adoradores juntamente conosco. Eles estão proibidos de receberem a glória que é devida a Deus. Falando da composição humana, a natureza tríplice do homem, que é tratada na tricotomia, o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte visível, é o invólucro da alma e do espírito, em outras palavras, é a embalagem que nos faz ser identificados uns com os outros. O corpo é a parte material, esse material é o pó da terra, que é um material também mortal, esse corpo ele é mortal, ele é visível, é dotado de visão, olfato, tato, audição e paladar, que são os órgãos do sentido. Esses órgãos do sentido nos faz ver, ouvir, falar, sentir, né? E esse corpo ele é nutrido por alimentos também materiais, alimentos sólidos, a água que nos hidrata e os diversos alimentos sólidos que vão trazer energia para este corpo. Mas esse corpo só tem vida enquanto a alma e o espírito residem nele. Em uma segunda instância, encontra-se a alma. Essa alma já é a parte invisível do ser humano. É a sede do sentimento, é a sede do intelecto, é a sede do temperamento, é a sede da índole, dos desejos e das paixões. É nesta alma que residem os nossos sonhos, é onde residem as nossas virtudes e os nossos defeitos do temperamento. É nessa alma que reside as nossas fortes emoções, o amor, a paixão, como também nessa alma pode residir o ódio, a angústia, a tristeza. Essa alma, ela é a sede das nossas emoções, é a sede do nosso intelecto, é a sede do nosso sentimento. Aquela pessoa que tem má índole, ela tem uma alma que precisa ser transformada, ela é uma alma que precisa de transformação. E Deus não vê o ser humano como um corpo, vê o ser humano como uma alma, né? E que precisa fugir desses desejos, dessas paixões, para ser liberta, para ser feliz, para adorar a Deus. E mais na parte mais central do ser humano, encontra o espírito, que é exatamente a imagem de Deus que foi projetada no ser humano. É também uma parte invisível. É a imagem de Deus que foi projetada no ser humano. Nela está a consciência. O homem, quando não encontra
a Deus, não serve a Deus, esse homem está morto no pecado. É por isso que esse espírito está morto. Mas quando o Espírito Santo vem habitar no espírito do homem, esse homem ele ressurge para Deus, ele volta a se religar com Deus, ele é vivificado em Cristo e os seus pecados são perdoados. Então, nesse espírito está a consciência do que é certo, do que é errado, do bem e do mal. Quando o homem está morto no pecado, a sua alma tem todo tipo de sentimento ruim. Mas quando ele está vivificado em Cristo, ele começa a nutrir novos frutos desse Espírito. E, inclusive, quando o Espírito Santo vem morar na vida do homem, ele produz aqueles 9 frutos do Espírito que estão no livro de Gálatas. Vai trazer paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, começa a trazer, o Espírito começa a produzir esses frutos no Espírito, e isso vai trazer uma frenagem nas emoções da alma, nos sentimentos da alma. Quando fala, por exemplo, só dando o exemplo aqui do amor, quando o amor é instalado pelo Espírito Santo no espírito do homem, o ódio tem que ir embora, a indiferença tem que ir embora, o desejo de vingança, sentimento de afastamento, tudo isso tem que ir embora, porque o fruto do Espírito ele vai produzir sentimentos diferentes na vida do ser humano, nesta alma, e esta alma que declinava para o pecado, para as coisas ruins da nossa matéria, agora vai declinar mais para as coisas espirituais. Sobre as criaturas espirituais, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Essa foi a descrição feita por João na ilha de Patmos, quando foi arrebatado. Nesse momento ele está na sua segunda etapa da revelação. Ele já não está mais sobrevoando as igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, João é convidado a ascender aos céus. Ele vê uma porta aberta no céu e ele é convidado a subir para ver agora as coisas a partir de lá de cima, sobre uma outra ótica, sobre outro ponto de referência. E quando ele chega lá, ele vê, ele olha e ele ouve. Então, se ele olha e ele ouve, é porque ele estava ali no espírito, porque os anjos são seres espirituais. Os anjos eles só se permitem ser vistos por autoridade divina se eles se manifestarem a nós, seres mortais, de forma materializada. Do contrário, eles vão estar sobrevoando e nós não vamos ter nenhuma visão e nenhuma audição das suas intervenções aqui na Terra. Mas João olhou e ele viu, porque ele estava em espírito. Ele mesmo deixa bem claro que ele foi arrebatado no espírito no dia do Senhor. Ele viu muitos anjos ao redor do trono, animais e anciãos. Deixa bem claro que anjos, animais e anciãos são criaturas espirituais. Quando fala em animais, não quer dizer que Deus tem a pet lá em cima. Certa turma, estávamos discutindo sobre esse assunto, e aí me perguntaram se não era a jumenta de Balaão que fazia parte desses animais que estavam lá em cima, ou a baleia que engoliu Jonas, né? O jumento também que Jesus montou, nenhum desses animais estão lá em cima, não se tratam de pets, tá? São seres, criaturas espirituais que estão lá ao redor do trono. E esses anciãos também fazem parte das criaturas espirituais que nós vamos ver mais à frente. O número desses seres espirituais eram incontáveis. Milhões de milhões e milhares de milhares. Percebam que a contagem daqueles que iriam herdar, iam reinar com Cristo, das 12 tribos, era possível contar 144 mil. Se esses anjos eram incontáveis, milhões de milhões e milhares de milhares, imagine
quanto não é a população desses anjos. E eles não se reproduzem, tá? Eles não se reproduzem. Então eles já foram criados na quantidade que existem. E mesmo o diabo tendo derrubado um terço, Deus ainda dispõe de milhões deles e milhares de milhares deles lá na eternidade. Então, na angelologia bíblica, que é a doutrina dos anjos, nós vamos ver os anjos, natureza e classificação. É claro que vai ter que ser revista a situação de Satanás e dos espíritos maus, demônios, aqueles que caíram junto com Satanás, porque também eles estão nessa esfera da criação. Eles são seres espirituais que foram criados por Deus com livre-arbítrio e são superiores aos homens, tá? Lembra-se do versículo que tratamos no início desta aula? Falamos sobre a criação de Deus. Essa criação, quando Deus fala assim, eu crio, ele usa o verbo bará, que do hebraico só é atribuído a Deus, à divindade. É uma criação a partir do nada. Não é como alguém pegar o barro e fazer um tijolo. Não é como alguém pegar uma massa e criar uma figura humana. É diferente. É criar a partir daquilo que não existe. Então, hoje não se usa o bará porque tudo que se constrói é a partir daquilo que já existe. Mas o bará de Deus, o criar a partir do nada, foi assim que ele também fez os homens que não existiam, né? Na verdade, os homens não, a natureza que não existia ele criou a partir do nada, mas o homem ele já fez a partir do pó da terra. E os seres espirituais ele criou a partir do nada, está lá escrito bará, seres espirituais criados do nada pelo poder de Deus. Eles são invisíveis, já falamos isso aqui, são imortais, eles receberam o dom da imortalidade, são assexuados, não se reproduzem, logo esses milhões de milhões, milhares de milhares, não são filhos, ali não tem parentesco, tá? Herança genética de um para o outro, têm livre-arbítrio, como nós já falamos, uns escolheram desobedecer, seguir a Satanás e os outros preferiram ficar com Deus, são poderosos e são sábios. Eles são espíritos ministradores, segundo Hebreus 1,14, enviados para servir os que herdarão a salvação. Deus os envia para uma necessidade, para uma eventualidade, ou um campo de batalha, ou uma urgência. Tem um versículo bíblico lá no livro de Salmos que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Perceba que esse acampar-se não é residir. A teoria católica diz que cada ser humano tem um anjo da guarda. Nós desconstruímos isso a partir desse versículo de Hebreus, que eles são enviados para servir. Depois que ele cumpre a sua missão, nós entendemos que ele presta conta a Deus. Eles acampam, eles não residem. Então, no momento que é necessário, eles são enviados, acampam-se ao redor dos que o temes livra e depois eles retornam para cumprir outras missões do Eterno. O Antigo Testamento menciona esses anjos 108 vezes, o Novo Testamento 165 vezes, para os irmãos observarem o grau de importância que esses seres espirituais têm para Deus e para a humanidade. A relevância deles, né, na consecução dos planos divinos. Nos tempos bíblicos, eles apareciam com frequência. É claro que hoje eles ainda aparecem, eles continuam exercendo o seu papel. Agora, eles apareciam de forma visível, com mais frequência, e isso foi registrado nas Sagradas Escrituras. Os saduceus dos dias de Jesus não criam na realidade dos anjos, apesar de serem sacerdotes, né? A classe dos saduceus era uma classe de sacerdotes que ofereciam sacrifícios a Deus, mas eles não criam no mundo espiritual, e entre as coisas que eles negavam era exatamente essa realidade dos anjos, que eles acreditavam que eram seres mitológicos, e também numa vida após a morte. Os espíritas dizem que os anjos são o grau de perfeição dos homens após várias reencarnações. Essa teoria nós descartamos porque foi Deus quem criou os anjos segundo as suas classes. Sob o ponto de vista dos anjos, natureza e classificação,
nós vimos lá que nós temos os anciãos. Esses anciãos, eles são 24, que são seres angelicais também, só que eles têm uma elevada função celestial e Deus encarregou de representar a igreja de todos os tempos. A exemplo, por que então 24? Os 12 anciãos representam a antiga aliança, são as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representam a aliança, a segunda aliança, ou a nova aliança com a igreja, e isso através dos apóstolos. Temos também os querubins, que são anjos de elevada graduação, a Bíblia chama de querubins da glória, e Deus, inclusive, quando ele manda construir a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, ele mandou fazer de ouro batido os querubins, que era a representação da sua presença. E nas cortinas também que estavam em volta desse propiciatório do tabernáculo e também na cobertura, ele mandou que bordassem com essas imagens de querubins. Ezequiel, na sua revelação no primeiro capítulo, ele retrata que ele via rostos de leão, homem, boi e águia nessas criaturas, que em Apocalipse também aparecem as mesmas figuras com esses rostos. O leão representando força, o homem inteligência, o boi serviço e a águia velocidade. É desta forma que é representada a aparição, a aparência dos querubins. Talvez por isso que o apóstolo João, ele diz que os animais estavam também diante do trono, que são exatamente a figura desses querubins, da forma como eles se apresentavam. E Deus está entronizado entre os querubins, como diz em Salmos 99, versículo 1. Ele tem grande número de olhos, esses querubins, que representam a onisciência de Deus. Como João viu esses seres bem diferentes, eles certamente o considera como animais. Não são pets, então, que Deus cuida lá no céu. Os serafins, eles têm um significado de ardentes. Eles também têm uma alta graduação. São citados apenas uma vez na Bíblia, que é em Isaías 6. Eles têm 3 pares de asas que cobrem o rosto, que é a reverência diante de Deus, e os pés, que é para suas obras não aparecer. E as outras 2 asas com as quais eles se locomovem, né? Pelo fato de serem espírito, eles não são onipresentes, mas eles têm um poder de velocidade bastante elevado. O exemplo que nós vamos dar aqui da atuação dos anjos é quando Abraão levanta o cutelo para imolar Isaque, de repente aparece o anjo dizendo para ele para não fazer tal. Vocês imaginem o tempo que durou entre a ordem e ele ter chegado. Foi muito rápido. Então, a velocidade desses anjos, é por isso que eles são representados também como águia. O arcanjo, há alguns que dizem existirem arcanjos, mas a Bíblia sempre coloca arcanjo no singular. E quando ele denomina esse arcanjo, ele o chama de Miguel, que é o anjo principal, está lá em Judas 9, é o anjo protetor de Israel, está em Daniel 12, e também a forma como Gabriel é mencionado na Bíblia, segundo o escritor Eurico Bergstein, sugere que ele é uma classe muito elevada, mas longe de nós o chamarmos de arcanjo, apesar de que na Igreja Católica nós vemos que eles constituem como arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Se você for para outras religiões, ainda vão ter outros arcanjos, mas arcanjo é o anjo principal e nós aceitamos pela Bíblia que é o Miguel, que é esse arcanjo. E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz o seguinte, que ele virá com trombeta, com voz de arcanjo, e não com voz de arcanjos. Então, está no singular, entendemos que é apenas um arcanjo. E existem os outros anjos comuns,
Os exércitos de Deus são incontáveis, compõem o exército celestial que sempre está de pé diante do trono do Senhor e que está à disposição de Deus para qualquer serviço que ele for, para os quais ele for comissionado. Sob o ponto de vista dos anjos, natureza e classificação, nós vimos lá que nós temos os anciãos. Esses anciãos, eles são 24, que são seres angelicais também, só que eles têm uma elevada função celestial e Deus encarregou de representar a igreja de todos os tempos. A exemplo, por que então 24? Os 12 anciãos representam a antiga aliança, são as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representam a aliança, a segunda aliança, ou a nova aliança com a igreja, e isso através dos apóstolos. Temos também os querubins, que são anjos de elevada graduação, a Bíblia chama de querubins da glória, e Deus, inclusive, quando ele manda construir a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, ele mandou fazer de ouro batido os querubins, que era a representação da sua presença. E nas cortinas também que estavam em volta desse propiciatório do tabernáculo e também na cobertura, ele mandou que bordassem com essas imagens de querubins. Ezequiel, na sua revelação no primeiro capítulo, ele retrata que ele via rostos de leão, homem, boi e águia nessas criaturas, que em Apocalipse também aparecem as mesmas figuras com esses rostos. O leão representando força, o homem inteligência, o boi serviço e a águia velocidade. É desta forma que é representada a aparição, a aparência dos querubins. Talvez por isso que o apóstolo João, ele diz que os animais estavam também diante do trono, que são exatamente a figura desses querubins da forma como eles se apresentavam. E Deus está entronizado entre os querubins, como diz em Salmos 99, versículo 1. Ele tem grande número de olhos, esses querubins, que representam a onisciência de Deus. Como João viu esses seres bem diferentes, eles certamente o considera como animais. Não são pets, então, que Deus cuida lá no céu. Os serafins, eles têm um significado de ardentes. Eles também têm uma alta graduação. São citados apenas uma vez na Bíblia, que é em Isaías 6. Eles têm 3 pares de asas que cobrem o rosto, que é a reverência diante de Deus, e os pés, que é para suas obras não aparecer. E as outras 2 asas com as quais eles se locomovem, né? Pelo fato de serem espírito, eles não são onipresentes, mas eles têm um poder de velocidade bastante elevado. O exemplo que nós vamos dar aqui da atuação dos anjos é quando Abraão levanta o cutelo para imolar Isaque, de repente aparece o anjo dizendo para ele para não fazer tal. Vocês imaginem o tempo que durou entre a ordem e ele ter chegado. Foi muito rápido. Então, a velocidade desses anjos, é por isso que eles são representados também como águia. O arcanjo, há alguns que dizem existirem arcanjos, mas a Bíblia sempre coloca arcanjo no singular. E quando ele denomina esse arcanjo, ele o chama de Miguel, que é o anjo principal, está lá em Judas 9, é o anjo protetor de Israel, tem Daniel 12, e também a forma como Gabriel é mencionado na Bíblia, segundo o escritor Rico Bergstein, sugere que ele é uma classe muito elevada, mas longe de nós o chamarmos de arcanjo, apesar de que na Igreja Católica nós vemos que eles constituem como arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Se você for para outras religiões, ainda vão ter outros arcanjos, mas arcanjo é o anjo principal e nós aceitamos pela Bíblia
que é o Miguel, que é esse arcanjo. E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz o seguinte, que ele virá com trombeta, com voz de arcanjo, e não com voz de arcanjos. Então, está no singular, entendemos que é apenas um arcanjo. E existem os outros anjos comuns. Os exércitos de Deus são incontáveis, compõem o exército celestial que sempre está de pé diante do trono do Senhor e que está à disposição de Deus para qualquer serviço que ele for, para os quais ele for comissionado. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, mostra que na morte do cristão, os anjos sempre acompanham a sua alma e o seu espírito no momento em que se separa do corpo. Em 1 Tessalonicenses 4,16, mostra que os anjos do Senhor estarão presentes no dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus ele ascendeu aos céus, entrando na glória, lá em Salmos 24, versículo 7 a 10, já é um prefácio, uma prenúncia dessa chegada de Jesus. Essa entrada triunfal nas portas eternas, a presença dos anjos também foram cruciais ali. Está escrito também em Lucas 12, versículo 8, que Jesus confessará aos crentes diante de Deus e de seu Pai e de seus anjos também. Então os anjos estarão presentes nessa confissão. Os anjos também vão executar o juízo de Deus na grande tribulação, conforme Apocalipse, quando vai começando a desatar os 7 selos, a presença marcante dos anjos ali é confirmada. E vai ser um anjo que também vai lançar Satanás por terra, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Na volta de Jesus em glória, depois da grande tribulação, depois que a igreja passar pelas bodas do Cordeiro, os anjos também estarão com ele, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Um anjo que vai prender Satanás por 1000 anos também, que será lançado no abismo, está escrito em Apocalipse 20, de 1 a 3. E no julgamento das nações, os anjos também estarão a serviço de Deus, conforme Mateus 25, 31. No juízo final, os anjos também estarão em atividade, está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 10. E por toda a eternidade, os salvos estarão rodeados dos santos anjos, e todos juntos louvarão e glorificarão ao Senhor Deus e ao Cordeiro, que nos comprou pelo seu sangue. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 a 14. Biblicamente, irmãos, Satanás, também uma criatura espiritual, ele era um querubim ungido, né, como está escrito. Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Ele se rebelou contra Deus com sentimento de grandeza, né, e foi precipitado do céu. Lá em Ezequiel 28, 14, traz um pouco dessa história. E ele foi posto no mundo em sua criação original. Ele estava no Éden, conforme está escrito em 28, 13, de Ezequiel, e foi rodeado de toda a glória de pedras preciosas, de ouro, de ornamento, sendo perfeito em seus caminhos. Talvez esse sentimento de perfeição, de superioridade, foi que levou Satanás a querer se projetar superior a Deus, colocou um trono acima do de Deus. Ele planejou no seu íntimo, pela sua ambição, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os anjos também, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era o que ele queria, né? E foi dessa forma também que ele tenta o homem, tenta a mulher, dizendo que no dia que ela comesse seria semelhante a Deus, porque essa questão de semelhança sempre foi uma questão da vaidade de Lúcifer, querendo disputar com o Criador. Ele se rebelou contra o próprio Deus, foi lançado fora, precipitado para o mais profundo dos abismos, como está escrito, e de querubim perfeito, ele tornou-se a personalidade mais perversa e caída da criação, autor de todo pecado e toda fonte do mal. Tem a sua autoria. É claro que ele não age sem a permissão de Deus, porque infelizmente quando o homem abre legalidade, o adversário entra, ciranda, e se Deus permitir, é claro, porque ele ainda precisa da permissão de Deus para fazer algo. Vemos isso
nos episódios de Jó, e vemos isso também quando Pedro é requisitado por ele para ser cirandado e Jesus não permite. Ele é considerado adversário, que é inimigo de Deus, é também chamado de diabo, que é acusador, é destruidor, também chamado de, no hebraico de Apolion, ou no grego de Apolion e no hebraico de Abaddon, que é um cheio de ódio contra o Criador e suas obras. É a serpente, a Bíblia chama ele de antiga serpente, chamada diabo, foi a que causou a queda do homem. Tentador, né? O papel dele é induzir o homem a pecar contra Deus, e ele se sente feliz quando o homem peca, porque o homem afronta a santidade de Deus através do pecado. E ele é o príncipe e Deus deste século. Exerce influência sobre a sociedade organizada, fora da influência da vontade de Deus. Todo mundo está no maligno, tudo está no poder dele. E Deus é quem ainda limita. E o adversário ele só não age, não tem mais intervenção, porque tem uma igreja que busca, que intercede, que ora e que luta contra as suas obras. Lembremos que quando o diabo aparece diante dos anjos de Deus, dizendo que estava por passear pela terra, esse verbo passear no hebraico é um verbo que é como se fosse aquele verbo do palácio, de Davi passeando em seu palácio, né? É o mesmo verbo utilizado ali. Fica parecendo que o diabo está dizendo para Deus: eu estou passeando na terra porque ela me pertence, eu sou o dono dela. Não era um passeio apenas para distração, era um passeio em algo que lhe pertencia. E Deus está dando esta corda para o adversário até o momento da sua sentença, e ele sabe que vai chegar este momento. Que sabemos que todos os anjos foram criados perfeitos, mas as suas escolhas lhe fizeram serem anjos caídos ou anjos imortalizados por Deus na eternidade. Sob a direção de Satanás, alguns anjos resolveram segui-lo, caíram pelo orgulho, né, segundo as Escrituras, foram enganados pelo adversário também, né, e até hoje cumpre a missão de Satanás, que é enganar vidas, enveredá-los pelo pecado para levá-los ao inferno. Para os anjos não há oportunidade de salvação. Eles já estão sentenciados, apesar de ainda não estarem sendo punidos pelo seu pecado, mas a história deles já está traçada. É como se tivesse um alvará de prisão já decretado, só está se contando o tempo para eles serem punidos. Os demônios, de origem desconhecida, mas sua existência e sua operação são reais. São espíritos maus, desprovidos de corpos também, que possuem indivíduos. Os anjos caídos e os demônios que nós vemos aqui são seres criados por Deus, que fizeram mais escolhas. Os demônios eles acabam causando possessão no indivíduo, causam loucura, epilepsia, enfermidades também, que às vezes está no corpo, mas é oriundo, tem origem espiritual, são causadas pelo demônio. Algumas vezes nós vemos que Jesus, para curar o enfermo, ele expulsou o demônio. E ao expulsar o demônio, a pessoa ficou sarada, porque são enfermidades causadas por espíritos malignos, né? E muitas vezes eles controlam o sistema mental e nervoso do ser humano. Usa como instrumento para falar ou para emudecer. Tem espíritos que são mudos, tem espíritos que são falantes e que o corpo acaba sofrendo porque essas pessoas buscam para si conflitos, brigas, né? O diabo que está na vida deles que toma e faz eles agir da maneira como eles não querem. Leva onde quer e até de forma sobrenatural. Os esconde também. A oração do tal do São Cipriano é uma oração diabólica, que já há evidências de que pessoas que se envolveram
com essas orações, até ficaram ocultos no meio da multidão ou foram transportados para outros locais. Não é São Cipriano que faz isso. Existe um demônio que age com esse poder sobrenatural. Ele toma também o intelecto do ser humano, depravado, perverso, sutil, adivinho, curandeiro, forte, invisível. Então ele faz do homem o que ele quer. Ele destrói, usa o corpo do homem que lhe dá lugar, lhe permite que entre e faça dele uma destruição para a humanidade. Mas só que a esses anjos caídos e demônio está ordenado também o fogo eterno, Mateus 25, 41, que foi preparado para o diabo e seus anjos, então já está decretado. Em Apocalipse 20, versículo 10, diz que o diabo que os enganava foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, 15 diz que aquele que não foi achado descrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Então, queridos, esse lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas é claro que aqueles que também preferiram seguir a doutrina de demônios e seguir a Lúcifer direta ou indiretamente, também serão lançados nesse mesmo lago de fogo como penitência, como, infelizmente, o sofrimento eterno que Deus não desejaria para nenhum ser humano, principalmente criado à sua imagem e semelhança. Aqui terminamos a nossa aula, pedindo a Deus que guarde a vossa alma, que guarde as vossas vidas em santidade, para que um dia nós estejamos com Ele para sempre. Queremos apresentar no próximo slide o material bibliográfico que foi utilizado como fonte para esta pesquisa. Não parem apenas nesse estudo, avancem, busquem melhorias, aprofunde mais. Nós só podemos lutar contra o nosso inimigo se nós soubermos como ele vai agir. Como o nosso inimigo ele é espiritual, eu preciso estar também ter conhecimento espiritual, estar munido de conhecimento espiritual, tanto bíblico como na intimidade com Deus, para conhecer os seus ataques e poder estar pelejando, porque nós estamos em uma grande batalha espiritual. A batalha do bem contra o mal, a batalha do céu contra o inferno e a batalha pelas nossas vidas, pela nossa família e por aqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a todos, foi bom estar com vocês. Que sabemos que todos os anjos foram criados perfeitos, mas as suas escolhas lhe fizeram serem anjos caídos ou anjos imortalizados por Deus na eternidade. Sob a direção de Satanás, alguns anjos resolveram segui-lo, caíram pelo orgulho, né, segundo as Escrituras, foram enganados pelo adversário também, né, e até hoje cumpre a missão de Satanás, que é enganar vidas, enveredá-los pelo pecado para levá-los ao inferno. Para os anjos não há oportunidade de salvação. Eles já estão sentenciados, apesar de ainda não estarem sendo punidos pelo seu pecado, mas a história deles já está traçada. É como se tivesse um alvará de prisão já decretado, só está se contando o tempo para eles serem punidos. Os demônios, de origem desconhecida, mas sua existência e sua operação são reais. São espíritos maus, desprovidos de corpos também, que possuem indivíduo. Os anjos caídos e os demônios que nós vemos aqui são seres criados por Deus que fizeram mais escolhas. Os demônios eles acabam causando possessão no indivíduo, causam loucura, epilepsia, enfermidades também que às vezes está no corpo, mas é oriundo tem origem espiritual, são causadas pelo demônio. Algumas vezes nós vemos que Jesus, para curar o enfermo, ele expulsou o demônio. E ao expulsar o demônio, a pessoa ficou sarada, porque são enfermidades causadas por espíritos malignos, né? E muitas vezes eles controlam o sistema mental e nervoso do ser humano. Usa como instrumento para falar ou para emudecer,
tem espíritos que são mudos, tem espíritos que são falantes e que o corpo acaba sofrendo porque essas pessoas buscam para si conflitos, brigas, né? O diabo que está na vida deles que toma e faz eles agir da maneira como eles não querem. Leva onde quer e até de forma sobrenatural. Os esconde também. A oração do tal do São Cipriano é uma oração diabólica que já há evidências de que pessoas que se envolveram com essas orações até ficaram ocultos no meio da multidão ou foram transportados para outros locais. Não é São Cipriano que faz isso. Existe um demônio que age com esse poder sobrenatural. Ele toma também o intelecto do ser humano, depravado, perverso, sutil, adivinho, curandeiro, forte, invisível. Então ele faz do homem o que ele quer. Ele destrói, usa o corpo do homem que lhe dá lugar, lhe permite que entre e faça dele uma destruição para a humanidade. Mas só que a esses anjos caídos e demônio está ordenado também o fogo eterno, Mateus 25, 41, que foi preparado para o diabo e seus anjos, então já está decretado. Em Apocalipse 20, versículo 10, diz que o diabo que os enganava foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 15 diz que aquele que não foi achado descrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Então, queridos, esse lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas é claro que aqueles que também preferiram seguir a doutrinas de demônios e seguir a Lúcifer direta ou indiretamente, também serão lançados nesse mesmo lago de fogo como penitência, como, infelizmente, o sofrimento eterno que Deus não desejaria para nenhum ser humano, principalmente criado à sua imagem e semelhança. Aqui terminamos a nossa aula, pedindo a Deus que guarde a vossa alma, que guarde as vossas vidas em santidade, para que um dia nós estejamos com Ele para sempre. Queremos apresentar no próximo slide o material bibliográfico que foi utilizado como fonte para esta pesquisa. Não parem apenas nesse estudo, avancem, busquem melhorias, aprofunde mais. Nós só podemos lutar contra o nosso inimigo se nós soubermos como ele vai agir. Como o nosso inimigo ele é espiritual, eu preciso estar também ter conhecimento espiritual, estar munido de conhecimento espiritual, tanto bíblico como na intimidade com Deus, para conhecer os seus ataques e poder estar pelejando, porque nós estamos em uma grande batalha espiritual. A batalha do bem contra o mal, a batalha do céu contra o inferno e a batalha pelas nossas vidas, pela nossa família e por aqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a todos, foi bom estar com vocês.